Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, instrumentos de Deus. Existe uma ideia quase que generalizada entre os cristãos de que uma vez que aceitei a Cristo não preciso de mais nada. Antes que você que me ouve, se é cristão, se escandalize com esta declaração, por favor, ouça com paciência e atenção o que se expõe aqui. É um fato que não existe cristianismo sem Cristo, já que tudo nos vem do Pai através de Cristo, seu Filho. Porém, é preciso entender o papel que cada instrumento de Deus desempenha no plano da redenção. Vejamos apenas alguns exemplos. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Então, você pode ser sábio para a salvação sem ler a Bíblia? Você não pode exigir de Deus a sabedoria na salvação que Ele promete, pois a Bíblia é o instrumento que Deus escolheu para te fazer sábio. 2. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Você pode prolongar os teus dias na terra sem honrar teu pai e tua mãe? Deus o sabe, Ele é quem julga, mas Ele diz que não. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. Você pode tomar um monte de remédios, drogas, sempre que tenha algum pequeno probleminha e mesmo assim não ter problema algum porque aceitou a Cristo? Deus o sabe, é Ele quem julga. Mas a cura vem mesmo através das folhas. A medicina natural e preventiva é a que Deus escolheu para os seus filhos. Então, você não pode exigir que Deus te proteja dos efeitos colaterais das drogas se não aceita primeiramente o método que Ele escolheu para te dar saúde. 4. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Por isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Deuteronômio 4:6. Você pode entender a palavra de Deus bem, sem guardar a lei de Deus e os seus estatutos? Deus diz que te fará sábio por isso. Você não pode exigir de Deus entendimento, sem guardar as leis dele, quando ele escolheu suas leis como instrumento para dar entendimento ao seu povo. 5. Esta casta não pode sair, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Você pode expulsar demônios poderosos sem fazer jejum e oração? Não pode imaginar que Deus é obrigado a te dar poder para expulsar demônios poderosos se não faz uso dos instrumentos que Deus escolheu para isso. 6. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Malaquias 3:10. Você pode fazer prova de Deus sem dar o dízimo que a Deus pertence, usando como desculpa que os pastores estão roubando ou outras desculpas qualquer? Deus o sabe, é Ele quem julga. Mas não pode esperar encontrar na casa dele o verdadeiro mantimento, a palavra dele ensinada de forma pura e correta. Não pode exigir que Deus te dê esse tesouro e tampouco pode exigir dele que abra as janelas do céu, derramando os tesouros do céu sobre ti. E nem pode exigir isso se devolve o teu dízimo, onde sabe que estão ensinando o erro, ou quando devolve a pastores e ministros que você sabe que estão roubando de Deus.
Devolva onde sabe que estão ensinando a verdade e onde sabe que usarão com honestidade para promover o evangelho verdadeiro. 7. Se desviares o teu pé do sábado e chamares ao sábado deleitoso e o honrares não seguindo os teus caminhos, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Isaías 58, 13 e 14. Você pode se deleitar em Deus e finalmente cavalgar sobre as alturas da terra sem guardar o sábado? Não, não pode. Não pode exigir se deleitar em Deus. Não pode exigir que possas cavalgar sobre as alturas da terra tendo paz e descanso enquanto acha que o sábado é um jugo pesado ou que está no passado. Pois o sábado é um instrumento que Deus escolheu para te dar as bênçãos prometidas aos que chamam o sábado deleitoso. 8. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Você pode se salvar desviando os seus ouvidos de ouvir a lei ou procurando argumentos para falar contra ela? Deus o sabe, é Ele quem julga. Mas não seria egoísmo da minha parte pensar apenas na minha salvação? Vivemos numa época em que precisamos de todas as armas que Deus nos deu para enfrentar o inimigo. Uma época em que todos os instrumentos de Deus são necessários para que eu possa me livrar do pecado. Se tenho a armadura de Deus, mas não uso o capacete, minha cabeça não está exposta? E se tenho armadura e capacete e não tenho a espada, a palavra, como me defenderei? No fim, a questão é: vale a pena arriscar? O cristão vive de toda a palavra que vem da boca de Deus e não apenas de parte dela. Pense nisso e que Deus seja contigo.